A força que vem do Senhor. Quantas vezes você já sentiu que não aguenta mais? Que suas forças se esgotaram, suas emoções estão em frangalhos e sua mente não consegue enxergar uma saída? É nesses momentos que a maioria de nós pensa que tudo acabou. Mas é justamente aí, quando chegamos ao fim de nós mesmos, que Deus começa a agir de forma mais poderosa. A palavra nos lembra disso com clareza em Isaías 40, 29 e 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Veja que o versículo não fala que os fortes não se cansam, mas que Deus dá forças justamente aos que estão fracos. A força que vem do Senhor não é humana, limitada ou passageira. Ela é sobrenatural, renovadora e completa. E o segredo não está em fazer mais, mas em esperar no Senhor. Esperar não é passividade, é confiar. É repousar no cuidado de Deus mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando tudo parece parado. Deus permite que cheguemos ao limite para nos mostrar que não é na nossa força, mas na dele que vencemos. Quando você reconhece que não pode mais e se rende, ele entra em cena. Ele levanta quem caiu, restaura quem se desgastou e sopra novo fôlego sobre quem perdeu a vontade de continuar. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Está cansado, emocionalmente drenado, sem esperança. Se esse for o seu caso, pare agora e ore. Fale com Deus com sinceridade e diga: Senhor, minhas forças acabaram, mas eu sei que as tuas nunca se esgotam. Me renova, me sustenta, me conduz. E confie, porque quando suas forças acabam, Deus começa a agir. A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vivemos numa cultura que valoriza a autossuficiência. Desde pequenos, somos ensinados a sermos fortes, a escondermos as lágrimas, a fingirmos que está tudo bem mesmo quando estamos desmoronando por dentro. Mas Deus nos ensina exatamente o oposto. A verdadeira força não está em parecer invencível, mas em reconhecer a própria fraqueza e confiar nele. Foi isso que o apóstolo Paulo aprendeu em meio às suas batalhas. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus respondeu à sua oração com estas palavras: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo conclui: Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Que declaração poderosa! Ele entendeu que não precisava esconder sua vulnerabilidade, porque era nela que o poder de Deus se manifestava com mais intensidade. Enquanto estamos tentando ser fortes por conta própria, não abrimos espaço para Deus agir. Mas quando nos despimos do orgulho e admitimos que somos limitados, Ele vem com sua graça e nos sustenta de forma sobrenatural. A fraqueza não é o fim, é o início de uma nova dimensão de relacionamento com o Senhor. É no fundo do poço que descobrimos que Deus é a rocha. É no desespero que conhecemos o consolo do Espírito Santo. E é no cansaço que sentimos o poder de Deus nos levantando. Se você hoje se sente fraco, sobrecarregado, falho, saiba que está no lugar ideal para ver o poder de Deus agir em sua vida. Não lute contra isso. Apenas diga: Senhor, eu sou fraco, mas confio que a tua força se aperfeiçoa em mim. E permita que Ele te renove com seu poder e sua graça, renovando as forças no Senhor todos os dias. A vida pode ser cansativa. As demandas do cotidiano, os problemas que surgem sem aviso, as lutas internas que ninguém vê, tudo isso vai minando nossa energia. Muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos no limite, sem forças nem para orar. Mas é justamente nesses momentos que somos convidados a renovar nossas forças, não em nós mesmos, mas no Senhor. Isaías 40, 31 nos oferece uma promessa que aquece o coração. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa. É se colocar diante dele em oração, mesmo quando não temos palavras. É abrir a Bíblia com o coração aberto mesmo quando estamos cansados. É levantar todos os dias dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso continuar. Renovar as forças no Senhor é como recarregar uma bateria que o mundo insiste em drenar. Quando você busca a presença de Deus, Ele sopra ânimo novo sobre você. Ele fortalece o abatido, sustenta o cansado e dá direção ao perdido. E o mais lindo é que essa renovação não precisa acontecer só em grandes encontros espirituais. Ela está disponível todos os dias. Em um momento de silêncio, em uma oração sincera no meio da correria, em uma canção que toca a alma, em um versículo que salta aos olhos, o Espírito Santo está ali, pronto para renovar, curar, levantar. Hoje, pare por alguns minutos, respire fundo, fale com Deus e peça: Senhor, renova minhas forças, eu espero em Ti. E você verá que, mesmo que tudo ao redor continue difícil, por dentro você será fortalecido com uma força que não é sua, é divina. Quando estou fraco, então sou forte. Parece contraditório, não é? Como alguém pode ser forte justamente quando está fraco? Mas essa é a lógica do reino de Deus, completamente diferente da lógica do mundo. Em 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo declara com convicção: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Esse versículo nasceu de uma experiência profunda de dependência. Paulo enfrentava uma luta interna, um espinho na carne, que o fazia clamar a Deus por alívio, e o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A grande verdade aqui é que a força de Deus se manifesta com mais clareza em nós quando reconhecemos que sozinhos não conseguimos. Quando deixamos de tentar provar nossa autossuficiência, abrimos espaço para que o poder de Deus opere plenamente em nossas vidas. É nos momentos de fragilidade, cansaço e desespero que mais aprendemos a confiar. Quando nossas habilidades acabam, a graça começa a agir. Quando não temos mais palavras, o Espírito intercede por nós. Quando não temos mais para onde correr, encontramos abrigo nos braços do Pai. Portanto, não se envergonhe das suas fraquezas. Elas não são sinais de derrota, mas oportunidades para que o poder de Deus seja revelado. Em vez de lutar para esconder o que dói, entregue tudo ao Senhor. É nesse lugar de honestidade e rendição que você descobrirá uma força que não vem de você, mas dele. E é essa força que te sustenta, te levanta e te faz seguir. Você não precisa estar no controle. Deus está. E é exatamente aí, na sua fraqueza, que Ele mostra o quanto é forte por você. Fortalecidos na oração e na palavra. Oração e a palavra de Deus são como o alimento e o oxigênio da nossa alma. Quando nos sentimos fracos, perdidos ou sem direção, é por meio delas que encontramos força, clareza e renovo. Não é à toa que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, separava tempo para estar a sós com o Pai em oração. Ele sabia que a comunhão constante com Deus é o segredo para viver uma vida cheia de poder e propósito. Efésios 6:10 nos exorta: sejam fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Mas como nos fortalecemos no Senhor? Por meio de uma vida de intimidade. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas uma conversa sincera com Deus. Um momento em que despejamos nossos medos, angústias e também nossa gratidão. É ali que o Espírito Santo nos consola, nos orienta e nos dá paz. E a palavra? Ela é a verdade que nos firma. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, quando as vozes da dúvida e do medo gritam mais alto, a palavra é o que nos lembra quem somos e em quem cremos. É nela que encontramos promessas, conselhos e direção para cada área da nossa vida. A força que vem do Senhor não é mística nem distante. Ela está acessível, todos os dias, nas páginas da Bíblia e no silêncio de uma oração. Se você está cansado, abatido ou sem esperança,
volte-se ao lugar secreto. Mesmo em poucos minutos de oração sincera e leitura da palavra, você verá seu espírito ser revigorado. Quanto mais perto de Deus, mais forte você se torna. Porque não é sobre o que você sente, mas sobre a rocha firme em quem você está firmado. Quando somos fracos, então é que somos fortes. A força que vem do Senhor não se manifesta apenas quando estamos no auge, com tudo sob controle. Na verdade, é no vale, no momento da nossa maior fraqueza, que a força dele mais se revela. Essa é uma das maiores verdades do Evangelho. O poder de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu e nos ensinou em 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando escreveu: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Às vezes, queremos esconder nossas limitações, fingir que estamos bem, que somos fortes o suficiente para lidar com tudo. Mas é quando reconhecemos nossa incapacidade, quando dizemos: Senhor, eu não consigo sozinho, que abrimos espaço para a graça agir com plenitude. A força de Deus não nos torna invulneráveis, mas nos dá coragem em meio à dor, fé em meio à dúvida e perseverança em meio à exaustão. Ele transforma o não posso mais em tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ser fraco aos olhos do mundo não é vergonha, é humildade. É colocar Deus no centro e deixar que Ele conduza. Lembre-se, a sua fraqueza não é o fim, é o ponto de partida para o agir sobrenatural de Deus. Renovando as forças como águia. Na jornada da vida, enfrentamos muitos momentos em que nos sentimos cansados, sobrecarregados e sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos oferece uma promessa poderosa para esses momentos de exaustão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Isaías 40:31. Essa renovação é diferente de apenas descansar. Ela vem do alto, da presença de Deus. Quando confiamos nele, nossa alma se alinha com o céu e recebemos nova disposição, novo ânimo e nova visão, assim como a águia que voa acima das tempestades. A águia é um símbolo escolhido por Deus com propósito. Esse animal tem a capacidade de subir acima das nuvens, onde a tempestade não alcança. Ela usa os ventos contrários como impulso para subir ainda mais alto. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos não são para nos derrubar, mas para nos levar a um lugar mais elevado de confiança, fé e intimidade com o Pai. Esperar no Senhor não é uma espera passiva, mas uma atitude de fé. É escolher confiar mesmo quando tudo parece parado. É permanecer em oração mesmo quando não se ouve resposta. É adorar mesmo sem entender. E é justamente nesse lugar que Deus sopra novo fôlego de vida sobre nós. Não importa o quão fraco ou abatido você esteja hoje, há uma promessa sobre a sua vida. Suas forças serão renovadas como as da águia. Levante os olhos, confie em Deus, e você verá a tempestade passar enquanto você sobe mais alto com Ele. A força que se aperfeiçoa na fraqueza. Vivemos em uma cultura que valoriza o desempenho, a autossuficiência e a força aparente. Mas o reino de Deus opera em uma lógica totalmente oposta. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa declaração muda tudo. Ela revela que Deus não está procurando os mais fortes, os mais capazes, ou os que parecem ter tudo sob controle. Ele está buscando corações humildes que reconhecem suas limitações e dependem totalmente dele. Paulo aprendeu isso ao pedir que Deus tirasse um espinho de sua carne. Em vez de remover a dor, Deus lhe respondeu com graça suficiente. Às vezes Deus não tira o que nos fere, mas nos dá força para continuar mesmo assim. E essa força é sustentada pela graça, não pelo esforço humano. É na nossa fraqueza que a força de Deus brilha mais.
Quando admitimos que não conseguimos sozinhos, abrimos espaço para o Espírito Santo operar. A graça não é apenas perdão, é capacitação sobrenatural. É a presença de Deus nos sustentando quando nossas forças falham. Se hoje você se sente fraco, vulnerável ou incapaz, saiba, é exatamente aí que Deus quer agir. Ele não espera a perfeição, mas entrega. Ele não quer que você finja força, mas que confie no poder dele, que se manifesta na sua realidade frágil. A força que vem do Senhor não depende de você, ela depende dele. Quando ele é a nossa fonte, nunca ficamos sem forças. Há momentos na vida em que tudo parece nos esgotar. Responsabilidades, pressões, lutas internas, desafios inesperados. Sentimos-nos drenados emocional, física e espiritualmente. No entanto, a Bíblia nos lembra de algo poderoso. Quando Deus é a nossa fonte, jamais ficamos sem forças. Isaías 40, 29 e 31 nos dá essa promessa viva. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A força humana tem limites. Até os mais jovens e saudáveis se esgotam. Mas a força que vem do Senhor é ilimitada, constante e se renova a cada manhã. É como uma fonte que nunca seca, desde que estejamos conectados a ela. Confiar em Deus como nossa fonte é um ato diário de entrega. É escolher não depender da nossa própria energia, mas da graça que Ele oferece. É reconhecer que precisamos dele não apenas nos momentos de crise, mas em cada respiração, em cada passo. Muitas vezes buscamos forças em lugares errados, em reconhecimento, em pessoas, em soluções imediatas, mas tudo isso é temporário. Só em Deus encontramos uma força que cura por dentro, que não decepciona, que sustenta mesmo nas madrugadas mais difíceis. Se hoje você se sente esgotado, esvaziado, sem direção, a resposta não está em fazer mais, mas em descansar mais em Deus. Ele não apenas renova suas forças, Ele é a própria força dentro de você. Quando estou fraco, então é que sou forte. A força de Deus na nossa fraqueza. Essa é uma das declarações mais surpreendentes do apóstolo Paulo em toda a Bíblia, e ela carrega uma revelação profunda. A verdadeira força não está em parecer invencível, mas em reconhecer a nossa total dependência de Deus. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo escreve: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Essa verdade nos confronta. Somos ensinados a esconder nossas fraquezas, a mostrar sempre força, a não demonstrar fragilidade. Mas Paulo nos mostra que é justamente quando reconhecemos nossas limitações e nos rendemos a Deus que o poder dele se manifesta com mais intensidade. A graça de Deus não apenas nos sustenta, ela nos transforma. Quando admitimos que não podemos sozinhos, abrimos espaço para que a força do Senhor opere em nós. A vulnerabilidade se torna um lugar de encontro com o poder divino. Essa força não se manifesta com gritos ou exibição, mas com paz, com coragem para continuar, com fé que insiste mesmo quando tudo diz para desistir. Deus não despreza a nossa fraqueza. Ele a usa como palco para mostrar sua glória. Portanto, não se envergonhe da sua fraqueza. Apresente-a a Deus. É nesse espaço de fragilidade que a força do céu desce com poder, renovando as forças como a águia, um novo fôlego para seguir em frente. Em momentos de cansaço espiritual, emocional ou físico, muitos se sentem à beira do esgotamento, como se não houvesse mais força para continuar. Porém, a palavra de Deus nos traz uma promessa extraordinária em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A águia é uma figura poderosa na Bíblia. Ela simboliza visão, altura e renovação. Quando suas penas envelhecem, a águia se isola para um processo doloroso de renovação. Arranca as penas antigas e espera o crescimento das novas. Só então ela volta a voar ainda mais alto. Assim também é o cristão que decide esperar no Senhor. Esperar aqui não significa ficar parado, mas confiar, depender, descansar e crer. Quem coloca sua esperança em Deus passa por processos que podem parecer desgastantes, mas que são necessários para uma renovação completa. Essa renovação não vem de nós mesmos, não é motivacional, não é baseada em desempenho, nem em força de vontade. É uma ação direta do Espírito de Deus, que nos levanta quando não conseguimos mais levantar a cabeça, que nos faz caminhar quando não temos mais vontade de dar um passo sequer. Talvez você esteja se sentindo no limite, como se estivesse voando com asas cansadas. Mas Deus promete renovar suas forças, como as da águia. Ele te fará correr sem se cansar e caminhar sem desfalecer. Espere nele. Confie. O voo mais alto ainda está por vir. Fortalecidos na fraqueza. Quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos em nossa cultura, muitas vezes somos levados a acreditar que mostrar fraqueza é sinal de derrota. Desde pequenos, aprendemos a esconder nossas vulnerabilidades, a fingir que está tudo bem, mesmo quando por dentro estamos em pedaços. No entanto, a Bíblia nos mostra um caminho totalmente diferente. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 12, 9: A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa revelação transformou a perspectiva de Paulo. Em vez de lutar contra suas limitações, ele passou a se gloriar nelas, porque compreendeu que era justamente nesse lugar de dependência que Deus agia com maior intensidade. Ele diz ainda: Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Reconhecer nossas fraquezas diante de Deus não nos diminui. Nos posiciona no lugar certo para receber a força que vem do alto. Quando admitimos que não conseguimos sozinhos, abrimos espaço para que a graça nos sustente, nos fortaleça e nos capacite. A força que vem do Senhor não exige perfeição, mas corações humildes, quebrantados e rendidos. Não é sobre provar nada a ninguém, mas sobre viver conscientes de que tudo o que fazemos e somos vem dele. Se hoje você se sente fraco, esgotado ou insuficiente, saiba: esse é o ambiente ideal para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Sua fraqueza é o palco da força divina. Confesse sua limitação, se renda e veja o poder de Cristo te levantar com uma força que não vem deste mundo. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Louvor como arma espiritual em meio às batalhas. Da vida, nossa primeira reação muitas vezes é reclamar, murmurar ou nos desesperar. No entanto, a palavra de Deus nos revela uma chave poderosa e contra-intuitiva. O louvor é uma arma espiritual. Não é apenas uma expressão de gratidão, mas também uma declaração de fé e confiança, mesmo quando tudo parece desmoronar. No livro de Êxodo, após o grande livramento no Mar Vermelho, Moisés e o povo de Israel entoaram um cântico ao Senhor, e entre suas palavras está essa poderosa declaração: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Êxodo 15, 2. Esse versículo revela um princípio transformador. Deus não é apenas a fonte da força que precisamos, Ele também é a canção que brota quando confiamos nele. O louvor que nasce da fé nos faz lembrar quem Deus é, o que Ele já fez e o que ainda fará. Nas Escrituras vemos muitos exemplos de pessoas que, em vez de sucumbirem ao medo, escolheram louvar. Quando Josafá se viu cercado por um grande exército, colocou cantores na frente da batalha. E foi justamente através do louvor que Deus confundiu os inimigos e deu a vitória. 2 Crônicas 20, 21, 22. O louvor não nega a dor, mas a entrega a um Deus maior que ela. Ele muda o ambiente,
fortalece o coração e atrai a presença de Deus, que habita no meio dos louvores do seu povo. Salmo 22:3. Por isso, se hoje você está enfrentando uma tempestade, cante, louve, adore. Mesmo com lágrimas, escolha declarar que o Senhor é sua força, e você verá que a força dele se manifestará, e a paz invadirá seu coração como um rio. Não subestime o poder do louvor. Ele é uma arma silenciosa que destrói fortalezas. Fortalecidos na fraqueza, quando somos fracos, então que somos fortes. A lógica de Deus muitas vezes confronta a nossa. No mundo, fraqueza é sinônimo de derrota, limitação e vergonha, mas na perspectiva divina, a fraqueza pode ser o ponto de partida para a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Isso se revela claramente nas palavras do apóstolo Paulo. Porque, quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Essa declaração é profunda e revolucionária. Paulo entendeu que suas limitações não o impediam de viver o propósito de Deus. Ao contrário, eram nelas que o poder do Senhor se aperfeiçoava. O próprio Deus disse a ele: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. O mundo valoriza a autossuficiência, mas o reino de Deus é sustentado por dependência total dele. Quando reconhecemos nossa fragilidade e levamos nossas dores, medos e inseguranças ao Senhor, abrimos espaço para que Ele haja com sua força perfeita. A fraqueza nos torna humildes. Ela quebra o orgulho, o ego e o senso de controle, e quando finalmente paramos de tentar vencer com nossas próprias forças, Deus assume o controle e opera o impossível. Talvez hoje você se sinta esgotado, incapaz, pequeno diante dos desafios. Mas é nesse cenário que a força do Senhor se revela. Ele não rejeita corações quebrantados. Pelo contrário, Ele se aproxima, sustenta e levanta os que nele esperam. A força que vem do Senhor não depende da sua performance, mas da sua entrega. Quando você se rende, Ele assume. E quando Ele assume, você experimenta o que é ser forte mesmo em meio à fraqueza. Renovando as forças como a águia, descanso em Deus gera renovação. A vida, muitas vezes, nos leva ao limite. São responsabilidades, pressões, batalhas, espirituais e emocionais que drenam nossas energias. Em meio a tudo isso, muitos tentam continuar apenas na força do braço, sem perceber que a verdadeira renovação vem de um lugar secreto, a presença de Deus. A Bíblia nos faz uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Essa imagem da águia é profundamente simbólica. A águia é uma ave que, quando suas penas se desgastam e sua visão enfraquece, se recolhe, se despede do velho e se renova, tornando-se ainda mais forte e preparada para voar mais alto. Assim também é aquele que descansa em Deus. Ele para, se rende e permite que o Espírito Santo o restaure. Renovar as forças não é sobre evitar as lutas, mas sobre aprender a descansar em meio a elas. É confiar que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos. É trocar a ansiedade pela adoração. É deixar de correr atrás de tudo e passar a esperar com fé, confiando que Ele não falha. O segredo da força espiritual está na intimidade com o Pai. É ali que Ele sopra novo fôlego, clareia os pensamentos, fortalece o coração e reacende a chama. Ele não apenas nos renova, Ele nos leva a voar mais alto, a correr sem desfalecer e a viver com propósito, mesmo em meio às adversidades. Se você está cansado, esgotado, sem direção, hoje é o dia de se recolher na presença de Deus e permitir que Ele te renove. Espere nele. Confie. Sua força será restaurada como a de uma águia que voa acima da tempestade.